Fala galera, beleza? Rangel aqui de novo, dando sequência às nossas aulas de citologia, organelas celulares, ainda da célula eucarionte animal. O que a gente vai falar agora são das organelas que faltam para a célula eucarionte animal, começando pelo centrosomo. Então vamos começar a apresentação aqui para aparecer mais bonito para você. O que é o centrosomo? O centrosomo, na verdade, é o par de centríolos. É o conjunto formado por centríolos que auxiliam a célula, por exemplo, na divisão celular. O centríolo também é importante porque, além de orientar os cromossomos durante a divisão, originando fusos mitóticos ou acromáticos que orientam os cromossomos de divisão, eles são fundamentais para a formação de estruturas de locomoção, como cílios e flagelos. O centríolo tem duas subunidades, tá vendo? Duas partezinhas, parecendo um T. E essas subunidades, se forem aproximadas para vocês, são formadas por estruturas do citoesqueleto, o microtúbulo. O microtúbulo é um conjunto de proteínas de nome tubulina, que acaba dando a estrutura aos centríolos, e os centríolos juntos formam o centrosomo. Então, a função básica desse cara é auxiliar a divisão celular com deslocamento de cromossomos pela célula, formando os chamados fusos acromáticos da nossa célula. Legal? Próxima organela, peroxissomo. O peroxissomo é uma organela que também é formada pelo complexo de Golgi, assim como foi formado o lisossomo. No peroxissomo existe uma vesícula membranosa, está aqui a membrana simples, ó, que veio a partir do complexo de Golgi, e no interior dele, enzimas que são hidrolases ácidas, enzimas que atuam em pH ácido e que são geralmente enzimas que trabalham pelo combate a radicais livres, detonando moléculas que seriam ionizantes dentro da sua célula. Um grande exemplo é a água oxigenada, o peróxido de hidrogênio, H2O2. Esse cara é um radical livre bem violento nas nossas células, tanto é que pode ser usado como antisséptico. Num corte profundo, para evitar o ataque do Clostridium tetani, do bacilo do tétano, você pode jogar água oxigenada de 20 volumes, que vai matar o cara. Quando você joga água oxigenada num corte, ele começa a borbulhar. Por que borbulha? Porque a água oxigenada ela é atacada pela enzima catalase, que está no interior do peroxissomo. E quando ela é atacada pela catalase, acaba formando água e oxigênio. O gás oxigênio borbulha. Como o Clostridium tetani é uma bactéria anaeróbica, em contato com oxigênio, ele acaba morrendo. Então, o peroxissomo combate radicais livres na sua célula. Legal? Beleza? Cílios e flagelos são estruturas de locomoção das células. Nem todas as células possuem, mas muitas têm os cílios e flagelos, que conseguem, por ondulações ou por oscilação, fazer o movimento celular e ambiente líquido que existe. Esses caras são formados basicamente a partir da estrutura do centríolo, os microtúbulos na história, que vão dar origem aos filamentos alongados do flagelo ou mais curtos dos cílios, fazendo que você tenha um movimento em suas células. Os espermatozoides, por exemplo, usam um grande flagelo para fazer o deslocamento. Os cílios podem estar presentes em tecido epitelial, como da tuba uterina, fazendo um movimento constante para a tuba ter os líquidos em movimento, fazendo a condução do ovócito secundário pela tuba uterina. Cílio e flagelo, então, locomoção. Próxima organela, o citoesqueleto. Aí não é organela, né? É a estrutura do citoplasma. O citoesqueleto, como o nome diz, é o esqueleto da célula, que é formado, no caso da célula animal, por proteínas. E aí nós temos três agrupamentos proteicos diferentes. Os microtúbulos, formados por tubulina, os microfilamentos, formados por actina e miosina, e os filamentos intermediários, bastante importantes para adesão em células vizinhas. Os microfilamentos, eles dão base às vilosidades, aquelas estruturas que absorvem substâncias nas células intestinais. Já os microtúbulos são como se fosse a ferrovia, a malha ferroviária do país. É por onde as organelas costumam andar, é daí que surgem cílios e flagelos. Esses caras fazem com que a divisão celular ocorra, a partir deles são formados os fusos mitóticos, tá? Então eles dão estrutura à nossa célula. Se você pensar que as células têm estrutura diferente, quem é ocupado pela estrutura diferente é o citoesqueleto, tá legal? Por esses conjuntos proteicos, microtúbulo, microfilamento e filamento intermediário presente na célula. Beleza? Tá aí o citoesqueleto mostrado para você, onde esse retângulo, esse paralelepípedo, desculpa, seria para simular uma célula, né? Você tem vesículas, a membrana externa, o núcleo, a mitocôndria e tal, e dando sustentação à galera toda, então, os filamentos intermediários mais fininhos, os filamentos mais espessos, com os microtúbulos dando sustentação maior, feixes presentes ali também de microfilamentos auxiliando uma célula a ter estrutura em relação à outra, ou formar estruturas mais periféricas da célula, como as microvilosidades,
Então, essa galera toda junta aí mostra para você o citoesqueleto. Legal? E a última organela dessa parte da aula, a mitocôndria. Mitocôndria, como todo mundo sabe, tem como função terminar o processo da oxidação completa da glicose. A oxidação completa da glicose é um processo que nós chamamos de respiração celular. Então, quando a sua célula respira de maneira aeróbica, a mitocôndria é fundamental para acabar o processo, porque ela vai acabar de oxidar a glicose. E a mitocôndria faz isso em regiões específicas dela. Ela é dividida em algumas partes. Ela possui duas membranas, reforçando a ideia que no passado a mitocôndria seria um ser de vida livre, um procarionte de vida livre, que foi fagocitado por uma célula maior e virou uma organela citoplasmática. Beleza? Por que reforça a ideia? Tem duas membranas. A primeira membrana era dela mesma. Quando foi fagocitada, foi com as duas membranas, uma sobre a outra. Outra coisa que reforça essa ideia é que mitocôndrias possuem DNA próprio. Apareceu o carinha. O DNA próprio é bom porque a mitocôndria consegue se reproduzir mesmo que a célula não mande estímulo para ela. Sua célula demanda muita energia rápido. O que ela faz? As mitocôndrias se reproduzem. Com a reprodução delas, você tem mais estruturas para gerar energia para você. Esse carinha azul é chamado de matriz mitocondrial. É como se fosse o citoplasma da célula. Nesse cara estão os ribossomos. Ribossomos que vão sintetizar proteínas mitocondriais. Da mesma forma que a mitocôndria tem o DNA dela próprio, também tem ribossomos que sintetizam as próprias proteínas. Só reforçando que essa organela foi um ser de vida livre no passado. A membrana interna da mitocôndria sofre dobramentos. Essas dobras pontiagudas da mitocôndria são chamadas de cristas mitocondriais. Nelas e em toda a membrana interna ocorre uma das partes mais importantes da respiração, a cadeia respiratória. E na parte em azul, a matriz mitocondrial, ocorre outra parte fundamental da respiração, o medonho ciclo de Krebs. Beleza? Então a mitocôndria faz respiração celular para a gente, acaba de oxidar a glicose. Partículas de ATP sintasa. ATP sintase é a enzima que produz ATP no interior da mitocôndria. ATP, você sabe, que é a moeda energética da nossa célula. Beleza? Então, essas organelas terminam a nossa parte de organelas citoplasmáticas da célula animal. Valeu, gente? Até o próximo vídeo, onde a gente vai falar da célula vegetal. Aquele abraço. Valeu, até mais. Bons estudos. Saúde sempre.